Na área da saúde, infelizmente, tivemos casos trágicos. Em 2022, em São João do Meriti, na Baixada Fluminense, uma mulher anestesiada, prestes a dar à luz, cercada de médicos e enfermeiros, foi violentada pelo agora ex-anestesista Giovanni Quintela Bezerra. Com doses exageradas de sedativo, ele se aproveitou da inconsciência da paciente naquele momento para cometer um estupro. O ato só foi descoberto porque colegas desconfiaram e esconderam uma câmera no centro cirúrgico, flagrando as ações de Giovanni. Nós já coletamos aqui no hospital, a gente vai fazer uma prisão em flagrante do senhor, presa em flagrante. Nós vamos conduzir o senhor para a delegacia agora. Aí o senhor tem direito a permanecer em silêncio, fazer contato com o advogado e, a princípio, o crime de estupro. Estupro. Isso. Tá, o senhor vai precisar acompanhar agora a delegacia. A prisão em flagrante, porque o senhor foi detido logo depois do fato. Há um vídeo. Então, há provas. Não, claro, senão eu não efetuaria essa prisão em flagrante, dessa forma. Tá? Então vamos lá. Vamos para trás. Nesse caso, nós temos dois pontos relevantes para pensar. Primeiro, nos chama atenção o caso da violência obstétrica que estava acontecendo ali, né? A gente estava num momento de parto, né? Então a gente já tem uma vulnerabilidade da mulher ali internada, anestesiada, naquele contexto de parir o seu filho. E também ali sendo vítima de um contexto de um crime contra a sua dignidade sexual. Então, o fato da mulher estar ali anestesiada, ainda que podendo verbalizar, mas é totalmente vulnerável a ponto de não poder levantar, não poder sair, não poder anestesiada, né? Numa maca, numa cama, durante uma cirurgia, é manifestamente um crime de estupro de vulnerável, o qual essa pessoa tem que ser responsabilizada pela conduta criminal, e essa pessoa também, por ser um profissional da saúde, tem que ser responsabilizada nos órgãos competentes, né? Ter o seu exercício profissional cassado diante do cometimento de um crime nesse contexto hospitalar. Ser abusado em estado de inconsciência gera uma ferida psíquica difícil de cicatrização. A vítima desperta em uma realidade que foi violada e ela sequer pudesse se proteger. Isso desencadeia sentimentos intensos como impotência, humilhação, nojo de si mesma e até despersonalização, como se o corpo não fosse mais dela. Nos consultórios é comum que essas mulheres apresentem sintomas de transtornos de estresse pós-traumático, como flashbacks, pesadelos, medo de entrar em hospitais, crises de ansiedade, dificuldade em confiar em qualquer profissional da saúde. A quebra de confiança não é apenas com o agressor, é com todo o sistema. A pessoa passa a desconfiar de ambientes que antes eram considerados seguros. Há também o luto simbólico envolvido. O luto pela perda da integridade corporal, da sensação de segurança e de autonomia. Em casos como o de Quintela Bezerra, essa dor é intensificada pela forma que o crime foi cometido, em um momento de vulnerabilidade dentro de um centro cirúrgico, onde o ambiente mais controlado, teoricamente, que era para ser seguro, para uma pessoa poder frequentar. Assim como no caso do médico Giovanni, que nós tratamos, nós temos notícias de recentemente um enfermeiro no Hospital das Clínicas também estar satisfazendo a sua lascívia, né, com pacientes em UTI. Então, o que a notícia nos traz? Que os pacientes no contexto de UTI, ali acamados, intubados, sem poder manifestar qualquer tipo de consciência, estavam os seus corpos sendo usados por esse enfermeiro para que satisfaça a lascívia dele.
O enfermeiro citado pela doutora Ana Carolina Badaró é o auxiliar de enfermagem Rafael Menezes dos Santos, de 31 anos, que atuava no Hospital das Clínicas em São Paulo. Rafael foi flagrado por colegas fazendo sexo oral em um homem de 39 anos em coma. Ele foi imediatamente desligado de suas funções e preso pelas autoridades. O que eu gostaria de trazer, inclusive, nós temos um julgado muito interessante de tribunais superiores que, quando a gente fala em atos libidinosos, até a contemplação lascívia pode ser um ato libidinoso. Então, ainda que não haja toque naquele corpo, mas que aquela contemplação traga uma satisfação para aquela pessoa, e aí é uma questão de prova, por exemplo, aquela pessoa observando, talvez se masturbando, que algo de prova, algum contexto de prova que indique que aquilo traga uma satisfação de lascívia, também pode ser um estupro de vulnerável. Então, aqui nesse caso do enfermeiro, assim como no médico Giovanni, esse contexto hospitalar, nós precisamos que haja responsabilização criminal e responsabilização dos órgãos competentes para que essas pessoas não possam mais exercer esse tipo de profissão. Mas antes de Giovanni e Rafael, outro médico já havia usado o jaleco como disfarce para abusar de pacientes. Em 2002, foram encontradas, por acaso, por um técnico de uma empresa telefônica, mais de 30 fitas de vídeo que estavam em uma caçamba de lixo. O homem, ao assistir ao conteúdo das fitas, descobriu o horror cometido por Eugênio Shipkevich, na época um dos médicos mais renomados do Brasil, que atuava na área da pediatria. Por anos, adolescentes desacordados foram violentados em plena clínica médica e o Dr. Eugênio teve a frieza de gravar esses atos horríveis. Na época, ele era referência no atendimento especializado a jovens e abusava justamente dos mais frágeis. O médico foi condenado a 114 anos de prisão. Nossa, esse caso foi pavoroso, né? Esse caso, o médico levava os pacientes para o seu consultório, enquanto os pais estavam na sala de espera, ele dava um sonífero, um remédio para que eles ficassem dopados e abusava das crianças ali, filmando inclusive, né? Sempre que a gente fala num crime contra a dignidade sexual, é desafiador, porque por muitas vezes nós não temos um exame de corpo de delito positivo para que aquele, dando conta de que aquele crime teria acontecido. Mas a palavra da vítima, o contexto de prova, os indícios que são trazidos ao processo, todos eles são considerados para uma punição, uma responsabilização criminal em casos nesse sentido. Então, é desafiador, primeiro por serem vítimas menores, primeiro por elas também terem serem representadas pelos seus pais nos processos, então nós temos que ouvir os pais, nós temos que ouvir as vítimas. Existe a necessidade de um cuidado muito grande na oitiva dessa vítima, então sempre uma equipe especializada para poder extrair daquela vítima o melhor sem revitimizar, né, num contexto daquele. E o que a gente percebe? Também uma atenção dos pais, né? Sempre que a gente tem um caso pavoroso como esse, um caso cruel, um caso que traz também uma lição para que nós estejamos atentos ao que o atendimento dos nossos filhos, acompanhar os nossos filhos em atendimento, acompanhar idosos em atendimento, acompanhar pessoas que têm um tipo de vulnerabilidade nesses atendimentos, para que haja um pouco mais de segurança em relação a essas pessoas. Mas é muito desafiador tratar de casos como esse,
porque tanto para o judiciário, tanto para a investigação, nesse caso em específico, esse médico só foi descoberto porque ele teria jogado fora as imagens. E aí essas fitas, na época, foram encontradas e trazem essa realidade pavorosa do que acontecia no seu consultório. A medicina ocupa um lugar simbólico de prestígio e confiança na sociedade. Os médicos são vistos como defensores do saber, cuidadores da vida, referência de autoridade. Quando essa figura se transforma em um algoz, o impacto psíquico é multiplicado. No caso do médico Eugênio, o abuso era sistemático e planejado. Ele usava sua posição para criar um ambiente de manipulação onde os adolescentes, e muitos deles desacordados, semiconscientes, não tinham sequer possibilidade de compreender o que estava acontecendo. E mesmo quando percebiam medo de não serem acreditados, de serem culpabilizados ou sofrerem represálias da própria família ou da comunidade, mantinha eles em silêncio. Essa relação assimétrica entre o saber médico e a ignorância da vítima é um dos mais perigosos quando se trata de abuso. A autoridade do agressor funciona como um escudo de proteção contra qualquer denúncia. Isso ensina, infelizmente, que o lugar social do agressor influencia diretamente na chance da vítima ser ouvida ou ser desacreditada. O abuso sexual não é apenas um ato de desejo. Ele é, antes de tudo, um ato de poder. E onde há poder sem responsabilização, há abuso. Casos como o do médico, que abusou por anos sem ser denunciado, mostram o quanto a autoridade pode se transformar em um escudo de proteção por criminosos. E o mesmo vale para o Giovanni Bezerra, que cometeu estupros em um dos ambientes mais vigiados do sistema de saúde, o centro cirúrgico. A impunidade institucional passa a mensagem de que alguns corpos podem ser violados e que certos nomes jamais serão responsabilizados. Romper com essa lógica exige coragem social, justiça eficiente e escuta verdadeira das vítimas, porque a violência sexual não começa no ato, ela começa quando a gente normaliza o silêncio das vítimas. Lembrando que esse vídeo é apenas um corte. Para acessar o conteúdo completo, o link vai estar na descrição, no card ou na tela final. E se você ainda não é inscrito, não perca tempo. Se inscreva, deixe o seu like e acompanhe todos os nossos conteúdos aqui no canal.